A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos. Estamos começando a segunda aula do segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado para, a partir de agora, acompanhar conosco um estudo bíblico a respeito da Carta aos Efésios. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre as características principais desta carta, fizemos uma introdução e a partir de hoje, a partir desta segunda aula, nós vamos começar a aprofundar um pouco mais o conteúdo que o apóstolo Paulo traz à igreja de Éfeso. O tema da aula de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a nossa aula tem 3 objetivos definidos no nosso encontro. Primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. O nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica em classe, está em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 9. E também nos versículos 9 ao 14 deste primeiro capítulo. E o que nós vamos encontrar nesta leitura bíblica em classe? Nós vamos ver o apóstolo Paulo dando as saudações iniciais, as palavras iniciais à igreja de Éfeso, que ele fundou em uma de suas viagens missionárias. Na última aula nós estudamos um pouco sobre a sua passagem pela cidade de Éfeso, a maneira como ele lutou contra a idolatria e a maneira como os cristãos daquela região receberam o poder do Espírito Santo em suas vidas. Ele também vai glorificar a Deus pelas bênçãos alcançadas, pelas bênçãos recebidas. E é justamente sobre essas bênçãos que nós vamos tratar na aula de hoje. É sobre essas bênçãos que nós vamos falar hoje. Eu quero, antes de entrar na introdução desta aula, dar uma declaração. Existem bênçãos que são concedidas para aqueles que creem em Jesus e para aqueles que são salvos pela sua graça. Essas bênçãos estão disponíveis a você. Vamos então estudar um pouco a respeito dessas bênçãos. Na introdução da aula de hoje, nós vamos encontrar um trecho muito interessante que diz assim: nós vamos abordar nessa lição a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E nós vamos ver aí nesse trecho que está na tela, que desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então percebemos aqui nesse fragmento da aula, nesse fragmento do texto, que existe um projeto divino. E esse projeto divino que Deus traçou antes da fundação do mundo traz bênçãos maravilhosas. E é importante destacar que não são bênçãos materiais, mas são bênçãos espirituais. Então veja que interessante, veja que coisa maravilhosa. Deus concede bênçãos para nós que somos salvos, para nós que recebemos a sua infinita graça e misericórdia. E o apóstolo Paulo vai demonstrar gratidão a Deus por todas essas bênçãos. A aula de hoje, ela vai produzir um quebrantamento e uma sensação de gratidão a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. E no primeiro tópico nós temos a seguinte ideia: a nova posição em Cristo. Resumidamente, nós estávamos perdidos e condenados à morte. Mas agora, nós temos uma nova situação. Nós temos uma situação de filhos. Ou seja, nós observamos uma mudança de posição. Outrora tínhamos uma posição de condenados. Mas agora temos uma posição privilegiada no mundo espiritual. Uma posição de privilégio que é alcançada não através dos nossos méritos, mas uma posição que é alcançada
através dos méritos de Jesus, através do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Preste atenção agora no primeiro ponto deste tópico, que diz doxologia. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 1 e versículo 1 da carta aos Efésios. Não só para o versículo 1, mas para o versículo 2 também, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Nós vamos perceber que nesta abertura, nesses versículos iniciais, o apóstolo ele vai apresentar algo muito interessante. Ele vai dizer que nós somos salvos pela vontade de Deus. Ele vai dizer que esta carta é destinada aos crentes que estão em Éfeso, que são fiéis. Mas a partir do versículo 3 desta carta, o apóstolo Paulo vai começar a descrever as bênçãos que nós alcançamos. Após essa saudação inicial, após dar a sua saudação aos crentes de Éfeso, ele vai começar a expor a sua doxologia. Grave esta palavra, doxologia. Mas afinal, o que significa doxologia? Vamos para uma parte do Dicionário de Teologia da CPAD, página 152, que diz assim, que a doxologia tem origem do grego, a palavra doxa, glória, mas logia, palavra. E significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado, aleluia, exemplos. E também hinos. Então nós percebemos aqui neste fragmento, nesta definição, que a palavra doxologia, ela é nada mais nada menos do que exaltamento. É quando nós, através das nossas palavras, glorificamos a Deus através das nossas atitudes, glorificamos a Deus através das nossas ações. Trata-se de uma adoração espontânea, de uma expressão espontânea. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele justamente apresenta essas declarações espontâneas de gratidão a Deus. E é por isso que nós temos a palavra doxologia. É por isso. Nós temos que entender também que doxologia está diretamente ligada ou diretamente relacionada à adoração a Deus. Nós adoramos a Deus e a palavra doxologia aparece como um elemento fundamental em nossa adoração a Deus. Mas onde nós vemos isso, então? Onde nós vamos ver essas expressões de adoração a Deus? Acompanhe comigo aqui no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, quando Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Então perceba que Paulo começa com doxologia, demonstrando expressões de gratidão e de adoração a Deus. Nós vamos ver que o apóstolo dá sequência até o versículo 14. E até o versículo 14, nós vamos ver essa doxologia presente. Nós podemos facilmente perceber que Paulo está neste momento dando tributo a Deus pelas bênçãos alcançadas. Vem comigo aqui e observa, por exemplo, no capítulo 1 e no versículo de número 12, quando Paulo vai utilizar a seguinte declaração: a fim de sermos para o louvor de sua glória. E no versículo 14 ele vai dizer: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então veja que esse trecho ele é um hino teológico de gratidão. A nossa lição vai utilizar essa expressão, hino teológico de gratidão. É realmente a doxologia, é realmente a tributação a Deus pelas bênçãos alcançadas. É o apóstolo Paulo glorificando a Deus por todas essas bênçãos. Mas que bênçãos são essas? Nós vamos ver nesse primeiro tópico quais são essas bênçãos. Vamos voltar para o texto bíblico para observar essas bênçãos. Vamos começar com o capítulo 1 e com o versículo 4.
quando ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então veja, qual que é a primeira bênção alcançada? A primeira bênção é que ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas estivessem previstas, né? Antes de todas as coisas existirem, Deus já havia nos escolhido. E essa é a primeira bênção. Vamos voltar para o texto bíblico para ver as outras bênçãos. Observe, por exemplo, no versículo 5, quando ele diz assim, ó: nos predestinou para ele. Grave essa palavra, predestinou, para sermos adotados como seus filhos. Que bênção é essa? A bênção de sermos filhos. E é por isso que nosso tópico vai dizer assim: a nova posição. É uma posição privilegiada, é uma posição de filho. Então veja que bênção maravilhosa que Deus nos concede. No versículo 6 nós temos mais uma bênção. Para o louvor e glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, para a glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente. Ou seja, nós somos agradáveis diante de Deus e isso é gratuito. Você não paga nada, é pela graça. É de graça, é pela misericórdia dele que ele nos dá essa bênção. Vamos acompanhar outra bênção que o apóstolo Paulo apresenta para nós no versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Que bênção é essa? A bênção da redenção, a bênção do resgate. Os seus pecados, as suas ofensas são perdoadas e apagadas através da graça, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Nós temos mais uma bênção importante. Nos versículos 8 ao 12, ele vai dizer o seguinte: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, para fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo também feitos herança, predestinados. Mais uma vez a palavra predestinados aparece. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Então que bênção é essa? Ele revelou a sua palavra. Ele trouxe revelação a nós através de Jesus Cristo, através da obra salvífica que ele realizou. A revelação que nós temos de Jesus, a revelação da plenitude dos tempos, a revelação que Deus dá aos homens através de Jesus, são bênçãos maravilhosas que nós podemos alcançar, que nos dá essa condição de privilégio. Uma outra bênção importante, eu quero que você acompanhe comigo, está no versículo 13, quando ele vai dizer o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós temos uma outra bênção importante, o selo do Espírito Santo. Nós já vamos entender o que significa esse selo. Mas você recebeu um selo de propriedade exclusiva de Deus. E isso é uma bênção que dinheiro nenhum pode comprar. É por isso que nós estamos destacando aqui bênçãos espirituais que Deus nos concede através do seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção também para o versículo 14. Acompanhe aqui, por gentileza. No versículo 14, quando ele vai dizer assim, ó: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então, além de nos selar, ele garantiu a validade da promessa. Todas essas bênçãos Deus disponibilizou a nós, e o apóstolo Paulo, nesta primeira parte da carta, vai agradecer a Deus, vai exaltar a Deus por todas essas obras maravilhosas que Deus realiza em nossas vidas. No segundo tópico da nossa aula, nós temos uma vida cristocêntrica neste mundo. De forma resumida, nós vamos entender neste tópico que, embora o pecado tenha prevalecido desde o princípio,
por exemplo, quando nós lemos o livro de Gênesis, quando nós vemos a queda do homem, quando nós vemos a maneira como o pecado passou a contaminar a humanidade, e quando nós observamos essa natureza sendo corrompida, nós vamos perceber que, embora tudo isso aconteça, Deus operou de uma forma para que o Senhor Jesus Cristo seja o centro, para que o Senhor Jesus tenha primazia, para que o Senhor Jesus pudesse restaurar o homem. Então, nesse segundo tópico, nós vamos observar que nós podemos ter uma vida plena em Deus através de Cristo. No primeiro tópico, nós temos ali a revelação do mistério. Vamos para o capítulo 1 e versículo 9 desta carta. Vamos retornar a este versículo para entendermos o seguinte. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Perceba que nós vamos encontrar uma expressão dizendo que ele revelou o mistério da sua vontade. A nossa lição ela vai usar uma versão que diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, o que essa frase sinaliza? Essa verdade sinaliza para um mistério que estava até então oculto. Esse mistério oculto foi revelado. Esse mistério que estava oculto foi demonstrado para todos através de Jesus. Então perceba que a obra de Jesus foi maravilhosa, foi responsável por revelar algo que até então estava oculto. O que estava oculto? O que estava escondido e que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, revelou a todos os homens? Vamos observar Colossenses capítulo 1, versículo 26. É um versículo muito interessante. Inclusive, na última aula, nós fizemos um rápido comentário a respeito da carta aos Colossenses. Vale a pena estudar a carta aos Colossenses para entender o que o apóstolo Paulo apresenta, o que o apóstolo Paulo fala sobre a soberania de Cristo. O versículo que está na tela aí diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que verdade é essa? Que mistério é esse que estava revelado? Meu irmão, essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus. Nós vamos observar na doutrina da salvação que Deus ele estabelece alguns decretos. Esses decretos foram revelados em Cristo. Determinados, a decisões determinadas, decretos que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo foram revelados em Cristo. E que decretos são esses? Vamos olhar para a nossa lição para entendermos isso. Que decretos são esses? A vontade divina é revelada no seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agradara fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Nós temos João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz. E João 3,16 é bem claro, aquele que crer nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Que decreto é esse? Que plano é esse? Que mistério é esse revelado? O mistério da salvação, que até então estava escondido dos homens, foi revelado, foi esclarecido através da obra salvadora de Cristo. Então, quando nós temos ali a revelação do mistério, nós temos Cristo como a revelação, a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus. Nós temos a salvação em Cristo sendo revelada, os decretos de Deus sendo revelados à humanidade. Que decreto é esse? O decreto da obra expiatória do Senhor Jesus. É isso que nós vamos perceber. E nós vamos ver também que nessa revelação, tudo acontece para que o nome de Cristo seja glorificado. Tudo acontece para que a soberania de Deus apareça e seja demonstrado a todos. É isso que nós vamos ver nesse segundo ponto. No segundo ponto do tópico 2, nós temos ali ainda a plenitude dos tempos. O que significa plenitude dos tempos?
Então Paulo, ele revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, os céus e a terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Então, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada. Essa declaração mostra que Cristo é a cabeça da igreja, mas também é a cabeça do universo. Então perceba algo interessante, não se trata do homem, não se trata da vontade do homem, o homem não é o centro é Cristo. O Evangelho de Cristo tem um centro, tem uma centralidade, e essa centralidade está no próprio Cristo e na obra que ele realiza em prol da humanidade. Então, quando nós temos ali no segundo ponto, no segundo tópico, a ideia vida cristocêntrica neste mundo, nós temos a revelação de que Cristo é o centro. A revelação de uma obra que é alcançada pela graça, por meio da fé, pelo mérito de Cristo. E nós vamos ver a revelação de que Cristo é o cabeça. A revelação de que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E que tudo que Deus faz na história, Deus faz para que o seu Filho apareça e seja glorificado. Tudo isso Deus faz para que todos os homens reconheçam que há um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja como a carta aos Efésios é profunda. Ela é a revelação máxima da obra salvadora que o Senhor Jesus realizou por nós. Eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto importante da lição, que a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. A palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é kairos. Então kairos se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o seu domínio. Então que plenitude é essa dos tempos? Que tempo é esse? Não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. É no tempo de Deus. É o tempo de Deus para que os homens vejam Cristo sendo revelado. Uma parte dessa revelação está na cruz de Cristo, né? E nós vamos ter uma revelação, através da obra expiatória de Cristo, nós temos uma revelação da obra salvadora de Cristo. E essa obra salvadora de Cristo aponta para um futuro glorioso. Que futuro é esse? O futuro de estarmos para sempre com o Senhor. O futuro de termos um encontro com o Senhor Jesus e sermos arrebatados e estarmos para sempre com Ele. Eu quero chamar a sua atenção também para o ponto 3, que diz louvor da sua glória. Então o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Então Paulo muda do pronome nós, né, ele, os judeus, para também vós, que são os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Nessa revelação que temos na obra salvadora, nós temos a ideia de que o sacrifício de Cristo é realizado em prol de todo aquele que crê, independente da sua condição, independente da sua origem. Um dos textos mais lindos da Bíblia a respeito disso está em Tito. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Abra a sua Bíblia, você que está acompanhando, por gentileza. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, que está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então perceba nesse texto a graça que se manifesta trazendo salvação a todos. Esse texto de Tito, ele vai se aproximar de todo o contexto da carta aos Efésios, porque nesta carta aos Efésios, nós vemos que os povos que recebem a Cristo se tornam um. Se trata da igreja eleita. Então, o tema do nosso trimestre é a igreja eleita. Esses povos que são alcançados pela graça,
fazem parte desta igreja eleita, ou seja, dessa igreja escolhida para a manifestação gloriosa de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a lição de hoje é uma lição muito maravilhosa e tem um conteúdo muito poderoso. Porque quando nós temos contato com esse texto, nós vamos entender as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus, e nós vamos entender que essa obra salvadora de Cristo, ela concede bênção a todo aquele que crê. E concede bênção à igreja eleita que se torna uma só, quando os povos em Cristo são aproximados pelo amor do Senhor. Quando são aproximados por essa obra salvadora de Cristo. Amém? Vamos então para o tópico 3. O tópico 3, ele diz, o Espírito Santo, penhor da nossa esperança. Eu quero chamar a sua atenção primeiro para o primeiro ponto, que diz o selo do Espírito Santo. Então veja que na nossa lição, coloquei na tela, aquele que ouve a palavra de Deus, que é o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. Então o que é esse selo? Nos tempos bíblicos, o selo representava algo muito importante. O que o selo representava? O selo representava um sinal de propriedade e posse pessoal. O selo significava que aquela determinada propriedade tinha uma posse. Ela tinha um dono. Ela era algo de uso exclusivo de um proprietário. Um proprietário era dono daquilo. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos observar essa analogia. O selo do Espírito Santo que é implantado em nós, que é colocado em nós. Isso significa que, ao conceder o Espírito Santo, Deus identifica aqueles que pertencem a Cristo. Então todos aqueles que fazem parte desta igreja eleita, todos aqueles que são salvos pela graça, recebem um selo. Esse selo significa que aquelas pessoas são propriedades exclusivas de Cristo. Isso significa que quando você recebeu o selo do Espírito na sua vida, você se tornou propriedade exclusiva de Deus. Essa obra salvadora, realizada em Cristo, planejada antes da fundação do mundo, essa predestinação que é uma bênção que Paulo garante nesta carta, essa eleição que Paulo garante nesta carta, é confirmada através do selo que o Senhor Jesus nos dá. E esse selo é confirmado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Graças a Deus por isso. Isso é para glorificar a Deus, né? Isso mostra que independente das situações que nós venhamos passar, nós temos este selo. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Isso também lembra muito o que o apóstolo Pedro disse, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, mostrando que este povo é selado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nos tempos bíblicos, esse selo representava a propriedade. Vamos voltar para a nossa lição para entender o seguinte, que a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E ele também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. Este selo do Espírito Santo mostra que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ela efetua a obra em nossas vidas. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele é o agente da nossa salvação, porque ele efetiva essa obra, ele trabalha em nossas vidas, produzindo regeneração, santificação. Ou seja, você nasce novamente, você se torna uma nova pessoa, você se torna uma nova criatura através dessa obra poderosa que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. E o selo do Espírito Santo, né? Essa obra que ele realiza, nos fazendo propriedade exclusiva, é a garantia disso. Glória a Deus. E falando em garantia, eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto.
o penhor da nossa esperança. O termo grego, nós temos a palavrinha grega ali, pode ser traduzida como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Aí nós vamos aprender algo muito interessante aqui. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. Aí você me pergunta, Kelvin, qual é a garantia da nossa salvação? A garantia da nossa salvação está no Espírito Santo. Ele nos garante. E o que vai comprovar isso? Essa ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Pedro mostra que o final da nossa fé é a salvação em Cristo. Ou seja, nós recebemos essa obra salvadora. Nós permanecemos fiéis a Ele. E permanecendo fiel a Ele, nós vamos herdar o céu que Ele tem preparado para todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. O Espírito Santo, como agente da salvação, Ele opera em nós, nos ajuda, nos auxilia, nos conduz para que nós continuemos fiéis e para que esta obra em nossas vidas seja completa. Glória a Deus por isso. Para encerrar o nosso resumo, eu quero chamar a sua atenção agora para a conclusão. A nossa conclusão vai mostrar que essa epístola, que nessa porção, nós estamos apenas na primeira parte dessa epístola, mostra que o plano divino resulta na reconciliação de Deus com o ser humano. E na restauração, todas as coisas, as coisas visíveis e as invisíveis, são alcançadas por meio de Cristo. E todos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio estará plenamente executado. Ou seja, no tempo de Deus, todas estas coisas serão completas. Há muitas bênçãos espirituais ainda para desfrutarmos. Há muitas bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus que vamos desfrutar estão garantidas na obra salvadora de Cristo. Amém? Eu quero encerrar a aula de hoje trazendo um ensinamento prático para as nossas vidas. Um ensinamento prático que eu quero trazer para a sua vida neste resumo. É apenas um resumo da aula. Nesse ensinamento prático, eu quero dizer a você que é tempo de buscar a Deus e viver essas bênçãos espirituais. Ontem, em nossa congregação, na sexta-feira, nós participamos de uma grande Santa Ceia. E nesta Santa Ceia, nós podemos ali olhar para o sacrifício de Cristo, lembrar desta obra redentora, olhar para o pão representando o corpo, o sangue representando o corpo. E quando eu olho para esse texto, eu posso ver essas bênçãos espirituais sendo garantidas através de Cristo, nos mostrando que Ele é o centro, nos mostrando que Ele está no controle e mostrando que a nossa vida deve ser feita para a glória do Seu nome. Meu querido irmão, observe essas bênçãos espirituais que estão nessa carta e viva essas bênçãos em sua vida através de um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus através de uma vida de obediência à sua palavra, através de uma vida de obediência, através da progressão em santificação. Eu quero fechar os olhos agora e fazer uma oração. Onde você estiver, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus, assim como o apóstolo Paulo agradeceu a Deus por todas essas bênçãos, nós vamos agradecer também. Senhor, Pai, agradecemos por esta aula, por este resumo, e glorificamos ao Senhor por essas bênçãos alcançadas, por essa eleição, por essa predestinação, pelo sangue que nos purifica do pecado. Agradecemos ao Senhor por todas essas bênçãos e pedimos ao Senhor, Pai, que venha através do Seu Espírito nos conduzir para uma vida de fidelidade. Sabemos que essas bênçãos só serão disponíveis
se permanecermos fiéis, mas confiamos no Senhor e confiamos na sua obra salvadora. Que o Senhor venha a nos auxiliar neste momento, para que venhamos permanecer fiéis a Ti. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo, e que esta aula venha ficar gravada em cada coração e em cada vida, até a sua volta, Senhor. Que esta aula venha produzir alimento espiritual nesses tempos difíceis em que nós vivemos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.